Conheça o Kotai Project. O Kotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Kotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. A gente tinha um papa que era o Papa Francisco, que sempre falava a respeito da guerra entre Israel e Palestina, né? E do lado da Palestina, é claro. Ele sempre se colocou dessa forma, pedia paz na Palestina, paz na faixa de Gaza, que a faixa de Gaza fosse realmente transformada num cenário de paz, não de guerra. E aí pedia para que Israel parasse com os ataques, parasse com bloqueios, etc. Dessa vez a gente tem um papa que não falou nada, né? Escalou em um conflito de uma crise política, humanitária e, enfim. A gente teve um papa que não falou nada. O que você acha que aconteceu? Ele falou. Ele pediu paz. Ele pediu paz também? É porque eu acho que o pessoal tinha uma cisma também com o Francisco, né? Acho que existia essa abertura pra ter essa cisma com ele. Mas quando ele falou? Não, o que o Papa agora pediu, o Leão, foi que houvesse paz. E que é o esperado de um Papa, né? A gente espera que ele peça paz. Então ele pediu paz e se limitou a isso. Então, não vejo aí uma grande mudança da Igreja Católica nesse sentido, porque os caras vão sempre pedir a paz. Enfim, então, fez o papel dele, mas hoje em dia a Igreja não tem mais muita força além disso, né? Tanto é que ele tentou mediar o conflito. Gente, eu sou formado em letras e agora deu uma confusão na minha cabeça. Mediar mesmo a palavra? Mediar. Ele tentou resolver o conflito entre a Ucrânia e a Rússia e foi meio que ignorado em relação a isso. Ele queria que fosse essa situação resolvida no próprio Vaticano, que o Vaticano fosse o centro dessas negociações. E, enfim, não aceitaram esse papel, não quiseram dar esse papel para ele. Mas a Igreja Católica, imagino que vai ser sempre isso. Vão ser sempre pedir a paz, não vão ter ali os recursos necessários mais para trazer uma solução para o mundo, como eles tiveram lá, sei lá, 200, 300, 400 anos, né? O mundo é totalmente diferente hoje. Entendi. Então você acredita que, no caso, para esse conflito, porque é um conflito, acima de tudo, religioso também, né? Tem um pouco um conflito religioso. Existe, inclusive, uma confusão muito grande, né? Ontem, eu estava não sei se você conhece o Caravelas Podcast, que é do Marcelo Andrade. Conheço. Tava lá com ele e a última pergunta que ele me fez me pegou um pouco. Porque ele me perguntou sobre dois públicos que eu gosto muito, que me acompanham, que são os evangélicos no Brasil. Os evangélicos? São os evangélicos e os judeus. E os evangélicos no Brasil, eles levantam a bandeira de Israel, né? Sim. E defendem muito. E eu gosto dos dois públicos, e eu defendo os dois públicos. Eu sou católico, mas assim, eu defendo com unhas e dentes tanto os evangélicos quanto os judeus, tá? E são públicos que acompanham, tá? E a pergunta que o público dele tinha mandado era: por que os evangélicos brasileiros eles têm essa visão em relação a Israel, de defender tanto Israel a ponto de levantar a bandeira israelense em todo lugar, como a Michelle Bolsonaro faz, por exemplo, uma passeata considerada nacionalista? Aí, aproveitando que você é evangélico, eu queria até ouvir de ti, então. Eu sou católico. Ah, católico? Tá. E uma das perguntas que eu fiz essa semana, eu fiz essa pergunta, não sei pra quem agora. Acho que foi pro Paulo do PH Vox na segunda-feira. Inclusive, me disseram que ele estaria comigo hoje, mas depois eu fui ver na programação, na verdade ele ficou na segunda. Era pra ser segunda-feira. Tá. Mas ele fosse na segunda, se fosse na segunda. Quando ele veio aqui, a gente conversou sobre isso. E a grande questão é o seguinte: é Israel que é apoiada por evangélicos e os católicos estavam apoiando o Irã. E o pessoal o pessoal da Igreja Católica estava apoiando o Irã? Pelo menos alguns católicos do Twitter. Só que aí o Paulo já falou assim que não são católicos, são hereges, né? São pessoas que estão se afastando. Eu não vi. Estão afastando. Não, mas tinha muito. Tinha? Uns católicos mais voltados ao Irã, porque eles acreditam que... Como posso explicar? Eles acreditam que existe uma... A palavra é a tal da autodeterminação dos povos, né? Sim. Essa é a expressão. E que o Irã tem um jeito próprio de ser,
tem a sua cultura, a sua língua, seus símbolos e também a forma de governar, Sim. entendeu? E que é isso que a gente tem que entender, que é tão valioso que a gente não pode achar que só o jeito ocidental, de democracia, não sei o quê, que representa. Então, há alguns católicos sim que apoiam o Irã, até mesmo acham o Irã mais moral do que Israel, aí fazem aquelas comparações das mulheres iranianas com as mulheres... Parada gay em Israel. Parada gay, aborto, não sei o que, viu? Isso não acontece lá no Irã, tá vendo? Olha como que as mulheres são mulheres modestas, não sei o que, como que as famílias se organizam, como há respeito entre as gerações e tal, e no mundo ocidental não é nada disso. Então existe um pouco desse lado Sim, também. eu tava bem por fora. E eu até acompanho bastante o Twitter, mas como eu falei pra você, esses 12 dias, mais, sei lá, 2 dias depois, que eu comecei a botar tudo em dia, caiu o Telegram, tava ontem lá no Marcelo, hoje tô contigo, eu fiquei um pouco perdido nessas discussões Mas aí. uma coisa que as pessoas falam sobre por que os evangélicos apoiam Israel, por que a Michelle Bolsonaro, acima de tudo, né, tá sempre com a bandeira de Israel e tudo mais, dizem que Israel, certo? Tem a ver com aquele povo do Antigo Testamento, que é o povo hebreu, que depois se tornou judeu, e etc, etc, etc. Só que não é bem assim, entendeu? Sim. A gente sabe que não é bem assim. Mas até então os evangélicos compram essa bandeira porque eles acreditam nos princípios, certo? Tá. Os princípios da Torá. E eles etc. entendem que os judeus não têm uma visão bem diferente de religião dos evangélicos, inclusive em relação a Jesus Cristo, por Claro, exemplo. com certeza. Tá. Não, os judeus não acreditam que Jesus é o Não, Messias. exatamente. E aí existe esse E conflito. eles sabem disso, os evangélicos. Sim, mas é que os evangélicos, eles têm um apego muito grande ao Antigo Testamento. Tá. Moisés, né? Se você entrar em qualquer igreja, Deus é amor, Sim. do Edir Macedo, sabe a bandeira de Israel lá? Sim. Por quê? Porque eles acreditam que é o mesmo povo, certo? Que se tornou o povo... Esse o povo judeu eleito. que acredita em outra coisa. Isso, que é o povo eleito. E o que os evangélicos são? São uma espécie de judaísmo que acredita em Jesus, entendeu? Sendo que os judeus não acreditam, mas eles acreditam. Então, para eles, Israel também tá mais próximo, né? Tá. Uma vez eu conversei com uma pessoa do catolicismo, por incrível que pareça, o Islã é mais próximo do catolicismo do que o judaísmo. Por quê? Embora o judaísmo venha também do Antigo Testamento, né? Todos são filhos ali do Antigo Testamento, e o judaísmo está aqui juntamente com o Islã e juntamente com o cristianismo. O judaísmo nega Jesus é o Messias, e o Islã acredita que o Messias, que é Jesus, é um profeta. Sim. Mas eles acreditam na pessoa, por exemplo, na pessoa de Maria, acreditam também na questão dos santos, acreditam nos apóstolos e tudo mais. Os anjos que aparecem na Bíblia. Porém, quando chega lá no século V com o profeta Muhammad, eles acreditam que vem uma nova revelação. E essa revelação é a revelação última e por isso maior, certo? Entendi. Então, para eles, toda a história de Jesus, Maria, apóstolos e tudo mais é parte do Islã. E já os judeus negam completamente. Sim. Esse cara não é Messias, não teve verbo encarnado, esquece tudo que ele falou, entendeu? Não teve inspiração nenhuma nessa parte aí. Então, por isso que o Islã é mais próximo do cristianismo, existe essa contradição. Olha eu aprendendo com você hoje. Sobre religião, tava nem pensando nisso. Mas o que você acha dos evangélicos que apoiam Israel? Não, eu acho que a gente já tratou aqui, acabou tratando sobre isso, que a visão que eu tenho é que eles não enxergam isso, na verdade, do que é o judaísmo real, do que os judeus, eles acreditam. E da minha parte não tem uma questão de valoração moral. Os judeus estão errados, estão certos, os evangélicos estão errados ou estão certos. Não é uma questão sobre isso. Até porque, como eu falei, são dois públicos que eu gosto muito, que eu respeito muito, e que eu acredito até que eu produzo conteúdo para eles, tá? Pensando neles também. Eu gosto bastante também. Inclusive, eu acho que o povo judeu é um povo muito sábio, velho. Sim, eu acho que os princípios... E aí entra essa questão que você estava falando dos princípios em primeiro lugar. Os nossos princípios, eles estão mais alinhados. Sim. Então, eu prefiro 1000 vezes que eles sejam, de fato, o meu público, do que, sei lá, as aborteiras da Universidade Federal, sei o que, pô, se esse pessoal aí me acompanhar...